Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, galerinha. Vamos em mais uma aula ao vivo aqui pelo Instagram com sua presença. Porém, essa aula de hoje, ela vai fugir um pouquinho ao conteúdo tradicional que nós fazemos toda terça-feira às 22 horas. Professor, o que você quer dizer com isso? Que hoje o Enem está chegando, então nós vamos falar de alguns assuntos que são pertinentes ao conteúdo abordado no Enem. Ei, professor, hoje não vai ser Geografia e História do Tocantins, não. Hoje nós iremos trabalhar Enem. Professor, que tipo de conteúdo vai para o Enem? Olha, de Geografia, muita coisa legal. Mas tem um assunto que cai demais. Quase em todas as provas do Enem esse assunto é abordado. Professor, me diga então, o que é? Pensa. Vamos iniciar aqui? Boa noite, Eva Vieira. Boa noite, Emanuela. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana Lua. Belforte, boa noite. Boa noite, Amanda Vieira. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Pérez do Rural. Jana Rocha, sejam bem-vindos. Fernanda, boa noite. Limolato. Yasmin, boa noite. Eu tô vendo aí, Belforte, sobrinha da Eliette. Eliette Belforte, lembrei foi dela, mas achei estranho o nome. Tudo bem? Camille, boa noite. Manuel, boa noite. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Fabrícia Santos, boa noite. Matheus, boa noite. Eslaine, seja bem-vindo. Professora Daniela, boa noite. Rosângela Pereira, boa noite. Ferreira. Rosirene, seja bem-vinda. Gleice Vasco, lembrando que toda terça-feira às 22 horas temos aula ao vivo por aqui. Boa noite, Gleice. Ruth, seja bem-vinda. Brenda Alves, Amanda, boa noite. Sabrina, muito boa noite. Vamos iniciar então. Esse conteúdo não cai na prova, tá? Ele despenca. E para ver se realmente você sabe um pouquinho sobre esse assunto, por favor me diga. Fazer um teste de conhecimento. Estão vendo essas áreas aí apresentadas? Gente, a foto não ficou legal. Eu sabia que ia dar problema nessas fotos aqui. Vou tentar novamente, espera aí. Vou desativar rapidinho os comentários. Escolher outra imagem. Ok. Pronto. Isso aí deu uma melhorada. Eu quero saber de vocês agora, ativando comentários. Eu quero saber de vocês. Nós temos aí o mapa do Brasil, indicando, muito obrigado, Zirene, indicando os principais domínios morfoclimáticos brasileiros. Professor, meu Deus, cai na prova falando domínio morfoclimático. O que é isso? O que é um domínio morfoclimático, Maísa Matias? Acho Pedrosa, Sandrina, boa noite. Meninos, veja bem, olha a diferença de domínio morfoclimático para vegetação, viu, Elton? Olha a diferença de domínio morfoclimático para vegetação. Quando eu falo vegetação amazônica, eu me refiro somente à vegetação. Se eu falo do domínio morfoclimático, aula para PMGO. No momento, não. Mas depois a gente pode até trabalhar um pouco sobre esse assunto. Não hoje, né? Vamos lá. Quando eu falo de um domínio, eu me refiro a todo o conjunto da região amazônica. Quando eu falo do domínio amazônico, que conjunto é esse, professor? São 6 fatores agrupados, tá? Eu falo da vegetação, eu falo da fauna da região, eu falo do clima da região, eu falo do tipo de relevo, do tipo de solo e da hidrografia, tá? Se a região tem muita água, se tem pouca água, se chove muito, se chove pouco, se o clima é quente, se o clima é frio, que tipo de animais vivem ali, que tipo de solo se encontra, que forma do relevo eu tenho na região amazônica. Aí esse conjunto se chama domínio morfoclimático. Agora, o que eu preciso de vocês é identificar cada um desses domínios. É batata, esse assunto cai no Enem. Cai em tudo quanto é prova de vestibular, e no Enem ele despenca. O assunto que mais cai no Enem são os domínios morfoclimáticos brasileiros. O que mais cai? Relacionado, é claro, às questões ambientais que envolvem esses domínios. Professor, você quer dizer então que eu tenho que saber qual é cada uma das cores que estão aí apresentadas? Com certeza. Mas eu vou colocar outra imagem que vai facilitar para ti, tá? Olha só. Desativar os comentários, ficou ruim ali porque está meio cortado, mas não tem problema não. Aliás, deixa eu ver se eu pego uma outra imagem aqui. Quando a gente tira print, só sai assim, cortado. Vê se pode. Pronto, aqui está um pouquinho melhor. Meninos,
Tá vendo aí essa corzinha mais clara, que envolve o estado do Amazonas, estado do Pará? Nós temos aí a vegetação amazônica, correto isso? Esse verde mais escuro, que envolve o estado do Tocantins, eu tenho a vegetação do Cerrado. A cor rosa, que pega ali a região nordeste, eu tenho a vegetação da Caatinga. Então pronto. Verde clarinho eu tenho a Amazônia, floresta amazônica. Verde escuro eu tenho o Cerrado. Cor de rosa eu tenho a Caatinga, que envolve o sertão nordestino. Esse verde mais claro, na parte litorânea, eu tenho a vegetação da Mata Atlântica. Porém, esse mapa nem está demonstrando, aí muitos mapas vêm com essa falha, não está demonstrando a Mata das Araucárias, tá? Mas eu vou ver se nós temos um outro mapa aqui. Pronto. Tá vendo esse, no estado que pega a região sul, esse verde mais escuro envolvendo a região sul? Esse verde mais escuro envolvendo a região sul, eu tenho a presença da Mata das Araucárias. Professor, que vegetação é essa, Araucárias? Gente, Araucárias é o pinheiro do Paraná. Envolve Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Ok? Então, esse verdinho mais escuro aí na região sul, Mata das Araucárias. Vamos voltar então. Esse verde escuro na região norte, floresta amazônica. O vermelho no nordeste, Caatinga. O laranja no centro do país, Cerrado. O verde clarinho na faixa litorânea, Mata Atlântica. Esse verde de coloração intermediária, que não é tão claro, envolvendo o sul do Brasil, eu tenho aí Mata das Araucárias. E uma coloração que parece amarela lá no Rio Grande do Sul é os Pampas ou Pradarias, Campos Gaúchos. Tudo bem aí? Eu identifiquei os 6 principais biomas do Brasil, correto isso? Correto. Professor, e agora? Agora eu preciso identificar qual tipo de clima que eu tenho em cada um deles. Sabendo a vegetação e sabendo o clima, as suas chances de responder ou eliminar alternativas para responder adequadamente a questão é grande. Professor, me diga então, qual o clima da floresta amazônica? Meninos, a floresta amazônica é cortada pela linha do Equador. Se é cortada pela linha do Equador, então a floresta amazônica possui o clima equatorial. Equatorial, Equador, ok? Floresta amazônica, clima equatorial. Agora as cores vermelha, laranja e esse verde clarinho que pega a Mata Atlântica, ou chamado de domínio dos mares e morros, são tudo de clima tropical. Olha, professor, você quer dizer que o clima da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica é o mesmo? Não, não estou afirmando isso. Eu estou afirmando a você que a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga apresentam características do clima tropical. Porém, o clima tropical tem algumas subdivisões. Como assim, professor? Coloca na sua mente o seguinte: clima tropical é clima quente, com período chuvoso e seco alternado. E aí, professor? E aí que na região da Caatinga é um clima quente, porém com período de seca muito mais prolongado do que o de chuva. Então, na Caatinga, tropical semi-árido. No Cerrado é um clima quente, com período chuvoso e seco alternados. Metade do ano chuva, metade do ano seca. Então, o Cerrado é um clima tropical semi-úmido. Clima tropical é clima quente, com período de chuva e seco alternados. Na Caatinga é semiárido, porque a seca é muito mais prolongada que a chuva. No Cerrado é semiúmido, porque a chuva e seca são equilibradas, metade do ano com chuva, metade com seca. E na Mata Atlântica, que fica no litoral brasileiro, Rio 40 graus, né? Pegando ali o litoral da Bahia também, quer dizer, a Mata Atlântica apresenta um clima tropical úmido, ou chamado tropical litorâneo. Não está na faixa litorânea? Pronto. Professor, você quer dizer que, eu estou afirmando a vocês, meninos, que a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga apresentam características de clima tropical. Caatinga, tropical semiárido, Cerrado, tropical semiúmido e Mata Atlântica, tropical úmido. Lembro a vocês que o clima tropical úmido também é chamado de tropical litorâneo, porque pega a região litorânea. E no Cerrado, o clima tropical semiúmido, que está no interior do continente, é chamado de clima tropical continental. Tropical continental ou semiúmido é Cerrado. Tropical litorâneo ou úmido é Mata Atlântica. E no caso da Caatinga, é claro, tropical semiárido. Ok? Professor, na prova, pode falar que Caatinga é apenas semiárido? Pode, não tem problema não. Na prova, pode informar que a Caatinga é semiárido, que está correto. Porque no Brasil só existe uma região de clima semiárido, é a Caatinga. Professor, e na prova, pode afirmar que o Cerrado é clima semiúmido, sem falar que é tropical? Pode. Por quê? Porque somente a região do Cerrado no Brasil tem característica de clima semiúmido. A Amazônia é equatorial úmido. A Mata Atlântica é tropical úmido. A Caatinga é tropical semiárido. Na região sul do Brasil, só para você ter uma noção, viu, Marcos João, Júnior Barbosa,
Lucas Cardoso, sejam bem-vindos toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo aqui. Olha só, essa região sul do Brasil, que vai pegar a Mata das Araucárias, vai pegar os Pampas ou Pradarias, essa região de Mata da Araucária e Pradarias fica abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? O trópico que corta o Brasil é o Trópico de Capricorno ou Trópico de Capricórnio. Professor, você quer dizer então que abaixo do trópico o clima vai ser, para quem é militar ou entende um pouco de hierarquia militar, eu pergunto a vocês, quem está abaixo na patente militar? Tenente ou subtenente? Subtenente. Sub significa abaixo. Então, abaixo do trópico, o clima é subtropical. Ou abaixo do trópico, o clima é subtropical, ou pela presença do trópico, que está abaixo dele, ou porque acima do trópico o clima vai ser tropical. Tropical úmido no litoral da Mata Atlântica, semiúmido na região do Cerrado ou semiárido na região da Caatinga. Então, abaixo da região de clima tropical, o clima vai ser subtropical, envolvendo toda a região sul do país. Ok? Araucária subtropical, Pampa subtropical. Professor, um detalhe que eu quero saber. É correto afirmar que na região sul do Brasil chove o ano inteiro? É correto afirmar que na região sul do Brasil as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano? Com certeza. Mas, professor, então no sul do Brasil chove muito? Não, eu não disse isso. No sul do Brasil a chuva é bem distribuída, só que para você ter uma noção de quantidade de chuva, a quantidade de chuva que ocorre no sul do Brasil é semelhante à quantidade de chuva que ocorre no Cerrado. A diferença é que aqui na nossa região é pancada de chuva, são chuvas torrenciais. As chuvas aqui ocorrem concentradas em uma época do ano, então chove muito nessa época. Já no sul do Brasil, não. A mesma quantidade de chuva, porém as chuvas são bem distribuídas ao longo dos meses do ano. Compreendeu aí a diferença? Ok. Professor, meu Deus, eu gostaria de entender então, em relação a essa questão. Eu posso afirmar, professor, que no Cerrado, qual a quantidade de chuva? É importante que você saiba, até mesmo para eliminar aqueles textos enormes da prova do Enem, ver um texto gigantesco onde com uma palavra-chave você consegue eliminar a questão. Viu, Johnny? O que nós temos? Quando na prova fala assim, que a precipitação, que é a quantidade média de chuva, é de 1.500 milímetros, eu não preciso mais ler o texto, eu já sei que a resposta é Cerrado. Está entendendo que só pela quantidade de precipitação, Emiliane Duarte, eu consigo identificar a vegetação que está se referindo ao texto? Quando eu falo que a precipitação ela é abaixo de 700 milímetros, ou de 250 a 700 milímetros, eu já sei que é a região da Caatinga, porque é uma precipitação muito baixa. Quando eu falo da região sul do Brasil, a precipitação varia de 1.200 a 1.800, que envolve tanto Pradarias como a região das Araucárias, certo? Para você ver, a vegetação do Cerrado é 1.500 milímetros, a vegetação da região sul do Brasil de 1.200 a 1.800, então aproximadamente a mesma quantidade que chove na região do Cerrado. Mas uma pergunta que, Bruno Pinheiro, obrigado, uma pergunta que eu faço para vocês agora, por favor me diga em relação à precipitação aqui no Cerrado, dos biomas brasileiros, os que mais caem na prova: Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica, nessa ordem, tá? Primeiro Floresta Amazônica, segundo Cerrado. São os dois que mais são cobrados na prova. Mas eu pergunto a vocês o seguinte, aqui no Tocantins, eu sei que, ou melhor, na região do Cerrado, eu sei que o clima é tropical, semi-úmido, mas eu posso afirmar que a chuva se concentra em qual estação do ano? Em qual estação do ano? Boa noite, Cleonice. Em qual estação do ano a chuva se concentra no Cerrado brasileiro? No inverno, na primavera, no verão ou no outono? E aí? Qual é a resposta? Professor... boa noite, Rosinha. Helena, boa noite. A chuva, o Bruno está dizendo que é no verão, hein? Será que é no verão? Rapaz, eu lembro ainda como se fosse hoje, quando meu pai, Camille, ele falou assim, estava chovendo de forma intensa, ele falou assim: ei, Juninho, ó, a chuva esse ano, aliás, o inverno começou forte esse ano, porque ele fazia referência à chuva como se fosse inverno, e era um equívoco, mas as pessoas mais velhas pensam nisso. E no inverno é o período de seca, no verão é o período de chuva. Professor, me explica melhor. Pensa comigo o seguinte, eu sei que muitos de vocês já foram acampar em praia de rio, correto isso? Quando você foi acampar em praia, a gente associa a praia a verão, né? Mas é a praia do litoral brasileiro, do mar. Não é aqui praia de rio, não. Quando você, viu, Driele? Quando você vai acampar em praia de rio, de madrugada faz frio?
Faz ou não faz? Faz. Se não faz frio é porque você está acompanhado e fazendo movimento dentro da barraca. Mas de madrugada faz frio. Se de madrugada faz frio, é porque é inverno? Professor, você quer dizer então que no mês de julho é inverno? Exatamente, é por isso que faz frio de madrugada. Nas regiões de cidades menores, ou nas regiões de fazenda, ou nas praias de rio. Quer dizer, entrou o período de inverno, meu amigo, cai a temperatura, mas você percebe essa queda de temperatura somente no avançar da madrugada. Professor, quando ocorre a estação do ano do inverno? De junho a setembro, 21 de junho a 22 ou 23 de setembro. Professor, quando ocorre a estação do ano do verão? De dezembro a março. Aí eu pergunto a vocês, qual é a época do ano que mais chove na nossa região? Isa Kimberly, seja bem-vinda. Miriam, boa noite. Meninos, a estação do ano do verão é de dezembro a março. Dezembro a março é a época que mais chove na nossa região. E não é só no Tocantins, não, em toda a região do Cerrado. A massa de ar que traz chuva para a nossa região, nessa época do ano, é a massa de ar que sai lá da região amazônica, da floresta amazônica, massa equatorial continental. Olha só, se é uma massa de ar que sai da região da Amazônia e provoca chuva aqui no Cerrado, é uma massa que sai da região da linha do Equador. É uma massa fria ou quente? Quente. A mesma massa de ar que traz a chuva é uma massa quente. Então eu não posso dizer que vai ser no período chuvoso que vai ser inverno. Agora, o inverno é de junho a setembro, e de junho a setembro é inverno em toda a região abaixo da linha do Equador. Se você prestar atenção, no período de junho, julho, agosto, você percebe queda de temperatura lá na região sul, sudeste do Brasil, faz frio naquela região. Inclusive no estado de Goiás também, certo? Faz frio nessa região de forma mais intensa no período do meio do ano, exatamente por ser a estação do ano do inverno. Então coloca na sua mente, tá? Nosso verão é chuvoso e nosso inverno é seco. Inverno é praia de rio. Inverno é praia de rio, ok? Inverno seco, verão chuvoso. Tá claro isso aí? Lembrando que toda terça-feira às 22 horas temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Essa semana em especial, uma prova que envolve a parte de geografia vai cair no Enem nesse final de semana, nesse fim de semana, então estamos voltando o conteúdo para o Enem, tá? Mas toda terça-feira a aula é para Geografia e História de Tocantins, tanto para os vestibulares que caem esse conteúdo, o UFT, o FNT, o Unitins, IFTO, Unirg, como também para os concursos públicos. Show? Vamos lá então. Continuando aqui, ó. Professor, meu Deus do céu. Já identifiquei, professor, então, as vegetações. Olha aqui, ó, quando eu falei para vocês, desativando os comentários para ver a imagem. Olha aqui, ó. Nós temos a presença da floresta amazônica, ele já demonstra ali a presença de rios. A floresta amazônica, ela apresenta, ou melhor, a região amazônica apresenta rios caudalosos, grande volume de água, a maior bacia hidrográfica do planeta é a bacia amazônica. Professor, o cerrado ele tem caules tortuosos, caule torto, casca grossa, folha áspera, e o que cai sobre o cerrado que muita gente não desconhece é que as raízes do cerrado são profundas. Professor, o cerrado tem raiz profunda? Tem. A caatinga tem raiz profunda? Também. Por quê? Porque tanto o cerrado como a caatinga passam por um longo período de seca. E essa vegetação, ela tenta captar a água do subsolo durante a longa estação seca. Por isso as raízes são profundas. Professor, me diz algumas palavras, professor, já caíram em provas de Enem vestibulares. Se, porventura, cair palavra falando assim, ó, trata-se de uma vegetação hidrófila ou uma vegetação higrófila. O que é vegetação higrófila e vegetação hidrófila? O que é isso? Se cai na prova falando de vegetação hidrófila e vegetação higrófila, o que vem à sua mente? Que vegetação do Brasil seria essa? Só vou levantar aqui que eu esqueci de pegar uma água. A garganta já está ficando seca. Um momentinho. Mas pode respondendo aí. Vegetação hidrófila, vegetação higrófila. Que vegetação é essa? Diz aí para mim. Quando se fala hidrófila, higrófila, o que vem à nossa mente é a água. Não é verdade? Então, se eu falo em vegetação hidrófila e higrófila, eu estou me referindo à vegetação amazônica, que é a região que mais chove no Brasil. Tudo bem aí? Então, essa palavrinha você já pensa em água. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Ó, Felipe, vegetação hidrófila, adaptada à grande umidade. Perfeito, Felipe. Grande umidade.
presença de água. Agora, se eu falo para você, eu estou me referindo a termos que são utilizados nas provas e às vezes deixa a gente assim na dúvida. Se eu falo para você, viu, Divino, boa noite, em vegetação tropófila. O que é uma vegetação tropófila ou tropófita? Que vegetação é essa? Já sei que hidrófila ou higrófila faz referência à região muito úmida onde tem grande volume de água, certo? Então eu me refiro à vegetação amazônica. Se eu falo em vegetação tropófita ou tropófila, estou me referindo à vegetação de clima tropical com período chuvoso e seco alternado, no caso a vegetação do cerrado. Falei em tropófila ou tropófita, cerrado. Falei em hidrófila ou higrófila, vegetação amazônica. E se eu falo agora em vegetação xerófila? Vegetação, Bia Bernardi, boa noite, seja bem-vinda. Evandro Carlos, boa noite. Vitória Ayla, boa noite, seja muito bem-vinda. Se eu falo em vegetação xerófila, estou me referindo à vegetação de clima árido ou semiárido. No caso, qual a vegetação brasileira que apresenta característica de clima semiárido? Vegetação da Caatinga. Perfeitamente, Beca. Então, relembrando, hidrófila ou higrófila é floresta amazônica, que vai abordar na prova. Tropófila ou tropófita, cerrado. Vegetação xerófila, vegetação da Caatinga. A única vegetação de característica xerófila é a vegetação da Caatinga. Professor, tá bacana, tô pegando um pouquinho. Ótimo. Vamos lá, outros termos utilizados. Por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque esse assunto é o que mais cai na prova do Enem, tá? Quando eu falo agora vegetação de latifoliada ou folhas latifoliadas. Sabe o que são folhas latifoliadas? São folhas largas. Muita gente fala assim, professor, é folha grande. Não, latifoliada é folha larga, tá? Mas, naturalmente, a vegetação que possui característica latifoliada, ela tem folhas grandes e largas. Professor, e aí? Vegetação de folhas grandes e largas é vegetação onde chove muito, porque é através da vegetação, ou melhor, é através da folha, principalmente, que a vegetação transpira, que ela perde água. Então, onde é que a vegetação vai ter folhas largas? Na região que chove muito, certo? Se chove muito, ela pode ter folhas grandes e largas e transpirar à vontade. Professor, quais são as duas vegetações no Brasil que têm características de folha latifoliada? As duas regiões que mais chove no Brasil. Quais são as duas regiões que mais chove no Brasil? Região amazônica e região litorânea. Ou seja, floresta amazônica e Mata Atlântica possuem folhas latifoliadas, folhas largas. Pode transpirar à vontade porque na região chove muito. Meu Deus! Vamos lá. Professor, agora quando eu me refiro a vegetação de folhas heterogêneas, ou folhas heterogêneas, não. Quando eu afirmo que é uma vegetação heterogênea, o que quer dizer heterogênea? Quando se fala de hétero, é diferente, não é verdade? Quando se fala de sexualidade mesmo, uma pessoa hétero é a pessoa que gosta de sexo oposto. Então, sempre que eu utilizar a palavra hétero, heterogêneo em relação à prova, eu me refiro à diversidade, diversidade de espécie. Quando eu me refiro a algo homogêneo na vegetação, eu me refiro a baixa diversidade de espécie. Professor, então vegetação heterogênea é quando possui grande diversidade e vegetação homogênea é quando a diversidade de espécie é menor. Perfeitamente. Professor, então me explica melhor isso. Explico para você. Sabe quais são os biomas brasileiros de maior biodiversidade? Heterogênea pode ser transição, Vitória. Vitória, pode ser, vou tentar responder para ti da melhor forma, tá? Vegetação e transição tem característica heterogênea? Depende. Por que eu afirmo que depende? Porque depende da região, tá? Eu tenho, quando fala faixa de transição, vou usar uma imagem aqui, eu acho que vai dar para explicar, ok? Nessa imagem aqui, tá? Sabe essa parte branca apontada pelas setinhas azuis aí? Essa parte branca indica as faixas de transição entre biomas, certo? Tá vendo que tem uma setinha azul? Vou desativar os comentários aqui para identificar melhor. Tá vendo que tem uma setinha azul lá no Rio Grande do Sul? Ali é uma transição entre os Pampas, Pradarias e um pouquinho do que seria a Mata Atlântica. Ali eu não posso dizer que eu tenho grande biodiversidade. Sabe por quê? Agora vou voltar aos comentários e tirar essa imagem. E é importante que você faça pergunta, que todos vocês façam perguntas, para que nós possamos tirar possíveis dúvidas. Raciocina comigo. Deixa eu ver quem tinha perguntado mesmo. Vitória. Vitória, olha só.
Biodiversidade grande em região de clima quente e úmido, tá? A região sul do Brasil pode até ter um pouco de umidade, mas o clima é frio, então a biodiversidade já se torna baixa, tá? Principalmente calor gera biodiversidade. Se calor for associado à umidade, a biodiversidade passa a ser maior ainda. Professor Raulison, meu amigo, seja bem-vindo. Professor, você quer dizer o que com isso? Que onde eu tenho grande biodiversidade no planeta, regiões de clima equatorial ou tropical úmido são as regiões de maior biodiversidade. Floresta amazônica tem grande biodiversidade? Aí eu te pergunto, é a região quente e úmida? Tem. Mata Atlântica, no litoral brasileiro, tem grande biodiversidade? É clima tropical úmido? Tem. Clima tropical é clima quente. Professor, e o Cerrado tem grande biodiversidade? Tem. É claro que a biodiversidade do Cerrado não é a mesma que ocorre na Amazônia ou na Mata Atlântica, mas tem grande biodiversidade. Professor, a Caatinga possui grande biodiversidade? Possui também. Apesar de ter um período seco bem prolongado, a presença de chuva em um curto espaço de tempo associada a um clima quente favorece a biodiversidade da Caatinga, principalmente de répteis e aves, que nós temos a grande biodiversidade na região. Professor, tá, então quando eu falo de biodiversidade eu me refiro às regiões quentes e úmidas, perfeito. Professor, eu vi já em diversas provas utilizando um termo hotspot, H-O-T-S-P-O-T, H-O-T-S-P-O-T, hotspot. Esse termo hotspot, professor, no inglês, ponto quente, o que é isso? Não, na geografia, quando se fala de hotspot, é região de grande biodiversidade e fortemente ameaçada de extinção. Hotspot, se for afirmado esse termo na prova de geografia no Enem ou nos vestibulares, hotspot faz referência à região de grande biodiversidade fortemente ameaçada de extinção. Você que está me assistindo agora, que não está seguindo ainda no Instagram, por favor siga. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui. Nesse momento, nessa terça, especialmente para o Enem, na próxima terça já vem Geografia e História do Tocantins para vestibulares e concursos, tá? Segue aí, dá esse agrado aí pra gente. Meninos, mas vamos lá. Se eu falo para vocês agora, vou usar uma imagem aqui no mapa do Brasil para nós tentarmos identificar hotspots, tá? Eu achei que tinha tirado outra imagem bacana aqui. Não tem. Tá, essa imagem aqui, ó. Sabe quais são as regiões? Ou o melhor exemplo de hotspot? O Heleno colocou a palavra bonitinha aí, hotspots. Qual o melhor exemplo de hotspot que nós temos no Brasil? Obrigado, Graziela, por estar seguindo. Melhor exemplo de hotspot? Mata Atlântica. Professor, por que a Mata Atlântica é o melhor exemplo de hotspot? Meninos, quando iniciou o processo de colonização do Brasil? Há mais de 500 anos. Ou seja, na faixa litorânea brasileira, Vanduir, seja bem-vindo, boa noite. Diogo, boa noite. Obrigado, Júlia, por estar seguindo. Show de bola. Olha só. A colonização brasileira, a ocupação do território brasileiro se deu há cerca de 500 anos, certo? Cerca de 500 anos. Chegada aqui foi um pouco mais de 500 anos atrás. Professor, você quer dizer então que nesses últimos 500 anos nós tivemos desmatamento intenso, nós tivemos urbanização e industrialização da região litorânea. Professor, isso quer dizer o quê? Que forte desmatamento da região da Mata Atlântica fez com que 95% aproximadamente da Mata Atlântica viesse a ser devastada. Maior ou principal exemplo de hotspot no Brasil é a Mata Atlântica, 95% já era. Professor, me dê um outro exemplo de hotspot que é mencionado nas provas de Enem vestibulares. Ó, dos biomas brasileiros, qual é o outro exemplo? Eu quero saber de você. Obrigado, Ruth, por já estar seguindo. Eu quero saber de você, qual o outro principal exemplo de hotspot no Brasil? O primeiro colocado, Mata Atlântica. Qual o segundo colocado? Aí na prova fala assim, são os dois principais exemplos de hotspot no Brasil, Mata Atlântica e... Qual é o segundo? Chuta aí, responde aí. Obrigado, Yuri. Oh, Camille, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Gabriel falou de Amazônia, a Lu mencionou Pantanal, vai ficar gravado sim, Camila Barbosa. Eu coloco, no dia seguinte eu posto ainda, fica gravado de imediato aqui no Instagram, mas eu posto também nos Facebooks, nos perfis de Facebook e no canal do YouTube. Ana Cláudia, show, Cerrado é a resposta.
não é Mata Atlântica, aliás, não é Pantanal e muito menos Floresta Amazônica. Professor, por que não seria Floresta Amazônica? É simples. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Vou desativar comentários aqui rapidinho, tá? Rapidinho, depois eu retorno com eles. Só para concentrar. Meninos, lembra que eu falei para vocês que a ocupação do nosso território se iniciou pelo litoral, pela Mata Atlântica? Que de imediato não, mas 30 anos depois do início da chegada dos portugueses, começou a exploração intensa do pau-brasil. Isso quer dizer o quê, professor? Eu estou afirmando a vocês que a exploração da madeira, a retirada da vegetação, a ocupação do território na faixa litorânea já se deu por aproximadamente 500 anos. Agora, a ocupação da floresta amazônica para esse fim, desmatamento em larga escala, desenvolvimento da agricultura, do avanço das fronteiras agrícolas, da pecuária de grande porte, certo? E não de subsistência, isso se deu nos últimos 50 anos. Mata Atlântica é desmatada há 500 anos. Floresta Amazônica há 50 anos. Não, professor, Manaus é muito mais antigo. Sim, qual é o desmatamento que você vê lá em Manaus? Não, professor, mas no sul do Pará, realmente, o sul do Pará, a borda da Amazônia, é uma área cujo desmatamento se dá mais intensamente. Só que essa agricultura comercial e a pecuária para fins comerciais e não subsistência na região sul do Pará, certo? Sul, sudeste do Pará, ela se deu mais recente. Professor, me prova que ela ocorreu apenas de forma mais recente. Eu provo para você. Eu pergunto, como é que o agropecuarista que viesse a produzir ou criar animais com fins de exportação, como é que ele ia escoar a sua produção? Se na época nós não tínhamos facilidade de escoamento através de estradas. Pensa comigo, BR-153, as rodovias federais interligando Brasília ao restante do país, elas foram construídas logo após o início da construção de Brasília. Brasília veio a ser construído no governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960. A BR-153, que é a principal rodovia que corta o Tocantins sentido norte do país, ela começou a ser construída no fim da década de 50 e foi finalizada em 1974. Eu poderia dizer a você, então, que da década de 70 para cá, que nós tivemos agricultura crescente sentido ao centro-oeste e norte do país e a pecuária também comercial crescendo após a década de 70. Então eu tenho aí talvez 50 anos de exploração e desmatamento de forma mais intensa a região centro-oeste e um pouco da região amazônica. A floresta amazônica, 80% dela está preservada. Professor, mas todo dia a gente vê notícias de desmatamento na Amazônia, desmatamento na Amazônia. Eu sei disso. Mas você tem aproximadamente 80% da floresta amazônica que permanece preservada, diferente do que acontece no Cerrado. 20% do Cerrado permanece com vegetação nativa, que não foi degradado, não foi devastado. 20% do Cerrado, certo? E você tem 5% da Mata Atlântica que permanece vegetação nativa. Você está percebendo que a Mata Atlântica 95% já era? Que o Cerrado 40% já foi devastado integralmente e 40% parcialmente degradado? Isso quer dizer o que, professor? Quer dizer que tanto o Cerrado como a Mata Atlântica possuem grande biodiversidade, mas estão fortemente ameaçados de extinção. Ou seja, os dois principais exemplos de hotspot no Brasil, Mata Atlântica e Cerrado. Está claro isso aí? Jamais marque floresta amazônica. Como é que eu tenho um bioma com 80% de preservação e eu vou dizer que ele é fortemente ameaçado de extinção? Entende a situação? Por mais que você queira preservar a Amazônia, por mais que você veja notícias de fogo, de garimpo, de derrubada da vegetação nativa da Amazônia, esse percentual ainda não é significativo a ponto de classificar a floresta amazônica como hotspot. Ok? Compreendeu aí? Vamos para mais uma. Professor... Meninos, pensa comigo. Tá vendo isso aqui? Subdivisão do Nordeste brasileiro. Já foi diversas vezes abordado em prova. Professor, o Nordeste é subdividido em 4 áreas. Perfeito. Uma delas é chamada de Meio Norte. O que é a região do Meio Norte? Pega aí, ó, estado do Maranhão e um pedaço do Piauí. Professor, o que é o Meio Norte? O Meio Norte é onde se localiza a faixa de transição chamada Mata dos Cocais. Existem 4 faixas de transição no Brasil que recebem nomenclatura... 3 faixas de transição no Brasil que recebem nomenclatura própria. E você tem que saber quais são elas. Uma é a Mata dos Cocais, localizada no Meio Norte. A outra é o Agreste,
Tá vendo essa faixa branca que se encontra aí no mapa, entre o sertão e a zona da mata? Isso aí é o Agreste, onde se encontra o Planalto da Borborema. O Agreste é uma faixa de transição entre a Caatinga se localiza no sertão nordestino, e a Mata Atlântica nordestina, que é essa faixa verde litorânea aí. Então, professor, a Mata Atlântica na região nordeste é essa faixa verde, exato. A Caatinga fica nessa área de coloração aí, não sei, cor de abóbora, né? Se bem que cor de abóbora no meio norte também, mas esse amarelo mais clarinho. Aí você tem a Caatinga no sertão. Não confunde, jamais pense. Caatinga está no Agreste, porque o Agreste é no Nordeste. Não. Caatinga está localizada no sertão nordestino. O Agreste é uma faixa de transição localizada entre a Mata Atlântica nordestina e a Caatinga. Professor, e a região do meio norte é uma faixa de transição onde se localiza a Mata dos Cocais. Perfeito. Vou pegar outra imagem aqui para você identificar melhor essas 3 importantes faixas de transição no Brasil. Aqui, ó. É porque o mapa não está pegando a região do Agreste, só vê uma pontinha do marronzinho ali, né? Mas você está vendo aí a letra A? A letra A identifica a Mata dos Cocais, que é uma importante faixa de transição. Está vendo a letra C? A letra C identifica o Pantanal Mato Grossense. Professor, então Pantanal é uma faixa de transição. Pantanal é faixa de transição. E a Mata dos Cocais? Faixa de transição. Professor, e o Agreste? Faixa de transição. São as 3 mais importantes faixas de transição no Brasil. Agreste, Pantanal e Mata dos Cocais. Onde se localiza a Mata dos Cocais? No meio norte, entre Maranhão, pegando Maranhão e Piauí. Mata dos Cocais tem como principais espécies carnaúba e babaçu, características daquela região. Professor, e a região do Pantanal? Gente, o Pantanal, ele tem espécies de diversos biomas brasileiros. O Pantanal, para você ter uma noção... Professor, quando se fala de Pantanal, é área alagada? É isso que vem na nossa mente. Área alagada. Mas o Pantanal é uma área que fica alagada o ano inteiro? Não. O Pantanal ele fica alagado no período de maior intensidade de chuva. Aí eu pergunto a vocês, qual o período de maior intensidade de chuva na região do Pantanal? É o período de maior intensidade de chuva que você tem aqui no Tocantins, que tem na região do Cerrado. Porque a mesma massa de ar que traz chuva para a nossa região é que leva a chuva lá para o Pantanal. É a massa de ar equatorial continental que se forma na região da floresta amazônica. É ela que traz a chuva, só que traz chuva e calor. Aqui mesmo chovendo continua quente. Não, professor, faz um friozinho. Ô, tocantinense do pé rachado, esse é raiz. Não pode chover que já coloca agasalho, né? Mas não, pensa bem. Como a região do Pantanal é uma área de planície, o que é relevo de planície, professor? Relevo de planície é relevo plano de baixa altitude. Então, quando chove, transbordam lagos, lagoas e rios da região, porque o relevo da região é todo plano. Como transborda, forma aquela grande mancha de área alagada. Por isso, a gente, quando fala de Pantanal, a gente já pensa em área alagada, mas só fica alagado no período de maior intensidade de chuva na região, certo? Que é principalmente no verão. Tá ok? Compreender isso aí? Maravilha. Então, me diga, quais são as três mais importantes faixas de transição? Mata dos Cocais, Agreste e Pantanal Mato Grossense. Professor, tem uma palavra que eles utilizam para a prova. Tem. Normalmente eles não falam faixa de transição. Qual é a palavra, professor, que eles colocam na prova? Iago Brauna, boa noite. Concurseira Lei Seca. Concurseira Lei Seca, boa noite. Meninos, eles utilizam a palavra ecótono. Por favor, alguém escreve aí a palavra ecótono. Ecótono. Estou escrevendo aqui. Essa palavra aí, ó, que eu escrevi. Ecótono. Professor, o que é ecótono? Ecótono é a mesma coisa que faixa de transição. Só que quando eu falo faixa de transição na prova, você vai ter uma noção, porque a palavra leva ao entendimento. Agora, quando fala ecótono, aí você já fica, meu Deus, o que é mesmo ecótono? Tá entendendo? Ecótono é a mesma coisa que faixa de transição. O Pantanal fica em qual das sub-regiões? Ana Carolina, o Pantanal, as sub-regiões que eu mencionei ali, são apenas do Nordeste brasileiro, tá? O Nordeste subdivide em 4 áreas. Meio Norte, que é onde fica a Mata dos Cocais, o Sertão, onde fica a região da Caatinga, o Agreste, que é uma faixa de transição onde fica o Planalto da Borborema, e a zona da Mata Nordestina, que fica a Mata Atlântica. Mas ele é só do Nordeste. O Pantanal fica envolvendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, então não envolve aquelas sub-regiões da região Nordeste, tá bom? Ok, professor? Maravilha. Vamos agora para outro assunto que também é muito abordado nas provas, tá?
Pam, 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 pam. Meninos, dá uma olhada aí nas bacias hidrográficas. Eu vou falar sobre elas e citar um pouquinho sobre o relevo, para você entender melhor. Patrick Castilho, seja bem-vindo. Quem ainda não está me seguindo no Instagram, por favor, dá essa deixa lá. Segue no Instagram. Dá uma seguida no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui. E, é claro, eu não coloquei como eu faço normalmente nas aulas de terça. Eu disponibilizo meu número de telefone para você encaminhar o WhatsApp e receber gratuitamente a apostila de Geografia e História do Tocantins. Tá? Não coloquei ainda. Boa noite, Lailson, Rosiliane, boa noite. Vou até colocar aqui rapidamente apostila e algumas lives, vídeo, aulas aí gratuitas. Grátis. Estou só escrevendo aqui meu número, tá? Um momentinho. 63 98485 7576. Fixar. Ok. Tá vendo o número aí? Só que a apostila é de Geografia e História do Tocantins. Para quem é concurseiro, onde eu vou encaminhar para você, também tem outras apostilas para concurso. Mas esse conteúdo de Geografia e História do Tocantins você pode utilizar também na prova da Federal do Norte Tocantins, da UFT, da Unitins, da Unirg e do IFTO. Ok? Show? Se não está seguindo, por favor, siga aí. Vou desativar comentários agora, rapidinho, tá? Depois eu volto aí com os números para vocês. Lázaro Neto, por favor, então, manda um zap para mim. Quem quiser o material é só mandar um WhatsApp para esse número aí. Primeiro segue no Instagram, é claro, dá essa deixa, e manda um WhatsApp aí para mim, tá bom? Desativando comentários rapidinho. Meninos, Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia do Rio Paraguai, Bacia do Rio Paraná, Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Rio Uruguai. Meu Deus, professor, é bacia demais. Não, calma, calma. Coloca na sua mente o seguinte, tá? Das bacias hidrográficas aí eu tenho rios de planalto e rios de planície. Professor, o que quer dizer um rio de planalto? Meninos, relevo de planalto é relevo mais alto. Relevo de planície é relevo plano e baixo. Ah, professor, então todo relevo de planalto é relevo mais alto? Não. Sabe o que diz relevo de planalto? O que é um conceito da palavra planalto? Planalto é aquela região mais alta onde o processo de erosão supera o de sedimentação. Ou seja, nessa região mais alta aqui vai doar mais sedimentos. Em função dos ventos, da chuva, dos seres vivos, vai ocorrendo erosão na região mais alta, os sedimentos vão sendo depositados na região mais baixa. Então a parte mais alta é relevo de planalto, onde doa sedimentos, e a parte mais baixa é relevo de planície, onde recebe sedimentos. Planalto alto, planície mais baixo. E daí, professor? E daí que rios de planalto são rios que percorrem regiões mais altas, então a declividade do relevo vai ser mais acentuada. Se a declividade é mais acentuada, a correnteza é mais forte. Se a correnteza é mais forte, tem maior potencial para gerar energia elétrica. Agora, rios de planície, relevo plano e baixo, correnteza mais fraca. Se a correnteza é mais fraca, o potencial para gerar energia elétrica é menor. Está entendendo? Então, rios de planalto, maior potencial para eletricidade, rios de planície, maior potencial para navegação, porque não tem quedas d'água. Tá claro isso aí? Ok, professor. Me diga, por favor. Eu preciso localizar os rios ou as principais bacias? Com certeza. Maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia amazônica. Olha toda a área do Brasil que é banhada por ela. Certo? Você tem aí a presença da bacia Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. É a bacia Tocantins-Araguaia, drena aproximadamente 10% do Brasil. Bacia do São Francisco, o Rio São Francisco é o maior rio em extensão totalmente nacional. A bacia do Rio Paraná, que na realidade se junta com a do Rio Paraguai e a do Rio Uruguai, forma a bacia Platina, ou bacia do Rio Prata, certo? Del Plata. Essa bacia tem um potencial energético gigantesco, e a maior usina hidrelétrica em funcionamento no Brasil está localizada no Rio Paraná, na usina de Itaipu. Só que a usina hidrelétrica de Itaipu ela é binacional, metade da energia do Paraguai, metade do Brasil. Professor, você quer dizer que a bacia do Paraná, ou a bacia Platina, tem maior potencial energético no Brasil? Não, a que tem maior potencial é a bacia amazônica. Mas, é claro, não é a que mais gera, certo? O rio Amazonas tem um potencial gigantesco pelo volume de água, porém, para você olhar melhor, mesmo tendo grande volume de água, mesmo proporcionando um potencial gigantesco para a geração de energia, não é explorado como deveria. Ou como deveria não, porque não deveria. Não é explorado todo o seu potencial. Por quê, professor?
Como a região amazônica é uma região de grande biodiversidade, e o rio Amazonas é um rio de planície, se você construir uma represa no rio de planície, a área alagada ao redor vai ser gigantesca. O impacto socioambiental vai ser gigantesco. Por isso, no rio Amazonas não existe nenhuma usina hidrelétrica. No rio Amazonas não, mas em seus afluentes existem. Ok? Eu tenho no rio Xingu a usina de Belo Monte. Eu tenho no rio Madeira a usina de Giral. Eu tenho no rio Uatumã a usina nossa, fugiu o nome. Balbina, ali a 80 quilômetros de Manaus, certo? Onde gera um impacto ambiental gigantesco, e a geração de energia da usina de Balbina é mínima, assim, é pequeno, não atende nem a cidade de Manaus, certo? O volume ali para o impacto ambiental é piada, não deveria ter sido construída, ok? Professor, e o rio Tocantins é de Planalto? E o rio Araguaia é de planície, exatamente isso. No rio Tocantins tem 7 usinas hidrelétricas, no rio Araguaia nenhuma, ok? Mas vamos para outro assunto agora, muito abordado no Enem. Eu pergunto a vocês o seguinte, dê uma olhada nisso aí. E aí, professor? A palavra que está ali, ó, infelizmente cortada, é conurbação urbana, metrópole, megalópole, cidade global. O que é conurbação? Diz para mim. Esse assunto também cai muito nas provas do Enem. O que é conurbação, professor? Vou usar outra imagem para você entender o que é conurbação. Olha aí. Antes, eu tenho área urbana de cidade A, uma área não urbanizada e área urbana da cidade B. Agora, depois, com a expansão urbana das duas cidades, eu tenho a área conurbada. Sabe o que é a área conurbada? É a junção de cidades. Junção urbana entre cidades circunvizinhas. Professor, você quer dizer então que chega ao ponto que você não sabe qual é o limite, de onde termina ou começa uma cidade da outra. Atravessei uma rua, estou na cidade vizinha. Atravessei uma praça, voltei para outra cidade. Quer dizer, isso aí é a área conurbada. Professor, então, conurbação é a união espacial, união física e funcional, fluxo de pessoas que utilizam dos serviços de uma cidade da outra, certo? União espacial e funcional de cidades circunvizinhas. Resumindo, é quando uma cidade se gruda na outra. Isso é conurbação. Professor, tá, e aí? E aí que eu preciso saber ainda, o que é megalópole? Aqui, meninos, infelizmente minha imagem ficou... Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui. Não sai. Queria puxar aqui para ficar longe, mas tudo bem. Olha o que nós temos. Eu tenho aí a maior megalópole do planeta, de Boston a Washington, nos Estados Unidos. São 700 quilômetros de Boston a Washington, passando aí ao todo são 5 metrópoles envolvidas, certo? Filadélfia, Nova York, Baltimore, Washington e Boston. Professor, são 5 metrópoles envolvidas no raio de 700 quilômetros, sim, e de área que ficou praticamente urbanizada, interligando esses 700 quilômetros. Aí eu tenho a maior megalópole do planeta, de Boston a Washington. Professor, essa é a única megalópole que tem no planeta? De forma alguma, certo? Megalópole é a junção de metrópoles, tá? Diferente de conurbação. Conurbação é a junção de cidades, não necessariamente metrópoles. Agora, a megalópole é quando você tem junção urbana ou quase urbanizada entre metrópoles, 2 ou mais metrópoles. Professor, tá, qual é a megalópole brasileira? Muita gente acha que é Palmas, Luz e Mangues, né? Mas não. Megalópole brasileira, alguns autores consideram informação, outros já afirmam como se já existisse, é exatamente Rio-São Paulo. Rio-São Paulo seria a megalópole brasileira. Se a prova falar que Rio-São Paulo é uma megalópole, pode considerar correto, que ela vai considerar correto. Se falar que a megalópole brasileira está em formação, seria Rio-São Paulo, considere correto, porque a prova vai considerar correto. Ok? Vamos adiante. Professor, quando se fala de megacidade, o que é megacidade? Diz aí para mim. Eu vou falar antes de você me dizer o que é megacidade, vou ativar comentários aqui. Eu falei de conurbação, junção entre as cidades. Falei de megalópole, quando você tem junção envolvendo 2 ou mais metrópoles, certo? Agora, o que é metrópole? Professor, metrópole é quando a cidade exerce influência sobre as demais cidades da região. Me explica melhor, professor. Olha, se você
Eu costumo fazer um comparativo. Imagine que você ocorreu um acidente contigo, aqui no Tocantins, aí você é encaminhado para o hospital de referência, o HGP aqui em Palmas, e no HGP não resolveu o problema. Você vai ser encaminhado para onde? Goiânia, Goiânia é metrópole. Brasília, Brasília é metrópole. São Paulo, São Paulo é metrópole. Está entendendo o que é metrópole? É aquela cidade que exerce influência sobre as demais cidades da região. Entenderam o que é metrópole? Quer ganhar apostila de graça? Manda um zap para esse número que está fixado aí, ó. Apostila grátis. Professor, tá, metrópole é aquela cidade que exerce influência sobre as demais cidades da região. Sim. Então, professor, Palmas é metrópole? Não, Palmas é um centro regional. Professor, então, tem um aluno que falou assim, professor, minha cidade, Palmeirópolis, ela é referência ali na sua região, ela é metrópole? Não, longe disso, nem centro regional, de forma alguma, né? Não, tá? No Tocantins não tem metrópole. Na realidade, na região norte do Brasil só temos duas metrópoles regionais, que são Manaus e Belém. As duas únicas metrópoles regionais na região norte do Brasil. A região nordeste só tem 3 metrópoles regionais: Salvador, Recife e Fortaleza, tá? Para você ter uma noção que não basta ser capital que se torna metrópole. Tem que exercer influência sobre as demais cidades da região. E uma influência mais completa e complexa. Professor, tá, vamos supor então que seja encaminhado de Palmas para Goiânia por motivo de saúde, Goiânia se tornou metrópole. Ok, e se Goiânia não resolvesse? Poderia encaminhar para São Paulo. Goiânia é uma metrópole regional, São Paulo é uma metrópole nacional. São Paulo exerce influência no país inteiro. Goiânia não. Goiânia tem o seu raio de influência. Chega a 1.000 quilômetros, por exemplo, mas São Paulo exerce influência no país todo. Na região norte, Miliane, apenas Manaus e Belém são metrópoles regionais. Na região nordeste, apenas Fortaleza, Recife, Salvador. Tá? Na região sudeste, nós temos Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Na região centro-oeste, Brasília e Goiânia. E na região sul, Curitiba e Porto Alegre. Tudo bem aí? Ok, professor. Vamos adiante. Quando eu falo agora de metrópoles, meninos, é claro que nós vamos falar de migração, outro assunto que é muito abordado na prova do Enem. Professor, me dê um exemplo de migração. Tem diversos exemplos. Na prova do Enem já abordou questão falando assim, ó, o que motiva, claro que com outras palavras, mas o que motivaria as pessoas saírem do campo para a cidade? A migração é êxodo rural, mas o que provoca o êxodo rural? São 2 fatores principais que provocam o êxodo rural. Um é a mecanização do campo, outro é a oferta de melhores condições de vida na cidade. Quer dizer, o cidadão sai porque veio a máquina começou a fazer o serviço do homem do campo, ele ficou sem emprego, aí ele foi para a cidade. Outro caso é que ele sai buscando uma vida melhor para a sua família na cidade. Então, mecanização do campo e busca por melhores condições de vida são os 2 principais causadores do êxodo rural. Professor, eu posso afirmar que o êxodo rural ele se intensificou no Brasil na segunda metade do século XX? Pode. Mecanização do campo? Pode. Professor, e busca por melhores condições de vida. Professor, isso aconteceu só no Brasil ou foi no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo. Principalmente no mundo subdesenvolvido, tá? No Brasil e no mundo subdesenvolvido, industrializado, principalmente. Professor, isso quer dizer então que justifica a existência de megacidades em maior intensidade nos países subdesenvolvidos? Exatamente. Professor, me explica melhor isso aí. Aqui, ó. Dá uma olhadinha nessas megacidades. Vou tirar os comentários aqui. Tá vendo isso aí? Megacidades. Na lista da esquerda, Tóquio, Delhi, São Paulo, Mumbai, Cidade do México, Nova York, Xangai, Calcutá, Dhaka, Los Angeles, Karachi, Buenos Aires, Pequim, Rio de Janeiro, Manilha, Osaka, Kobe, Cairo, Lagos, Moscou, Istambul e Paris. Meninos, nós temos aí 21 megacidades. 21. Se eu pedisse para você em 1950 as megacidades no mundo, nós teríamos, se bobear, só em país desenvolvido. Um ou outro aí em país subdesenvolvido. Se eu pedisse em 1980, a maioria seria em país desenvolvido. Agora, se nós pegarmos nos dias de hoje, a maioria em país subdesenvolvido. Professor, me explica uma coisa. O que é megacidade? Megacidade é toda
E aí, tá com áudio agora? Tá com áudio? Não? Poxa. Leitura labial. Meninos, vamos fazer o seguinte. Voltou? Voltou ou não voltou? Voltou. Oh, meu Deus do céu. Perdão. Pois é. Eu vou então fazer um comentário. Me diz aí, qual foi o último assunto que eu abordei com vocês? Que vocês estavam escutando. Qual foi o último assunto? Alguém lembra? Megacidades. Ok, obrigado, Giovana. Meninos, então, megacidade é a cidade com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Elas se concentram hoje, como é que a prova do Enem costuma abordar esse assunto? Que elas se concentram nos países subdesenvolvidos. Por que nos países subdesenvolvidos? Porque ocorreu forte migração do campo para a cidade e isso gerou um inchaço urbano, crescimento rápido e desordenado das cidades. E nos países subdesenvolvidos, onde isso ocorreu, na Índia e na China principalmente, fez com que surgissem cidades com mais de 10 milhões de habitantes num ritmo muito acelerado. Ok? Maravilha. Professor, então, agora, o que é cidade global? Cidade global é aquela metrópole que exerce influência fora dos limites do seu país, que exerce influência além dos limites do seu território. Nova York é o melhor exemplo de cidade global. Tóquio, cidade global. São Paulo, cidade global no nível inferior. Cidade global alfa, Nova York, Tóquio. Cidade global beta, São Paulo. Calma, eu tô brincando. Melhorou aí? Estão me escutando? E aí, tá escutando? Melhorou? Responde aí, responde aí. Voltou, voltou, voltou. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, reiniciando. Vou mencionar apenas mais um assunto para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá? Porque a aula normalmente vai até às 23 horas. A gente já estava no tempo para encerrar. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Pirâmide etária. Professor, o que é isso? Vamos decifrar a pirâmide etária. Professor, o que eu preciso saber sobre a pirâmide etária?
Olha só, eu tenho a primeira pirâmide, pirâmide do meio e a pirâmide da direita, não é isso? Quanto mais larga a base da pirâmide, maior. Quanto mais larga, boa noite. Elza Armundes, minha princesa, boa noite. Seja bem-vinda, mulher mais linda. Meninos, quando eu pego essa base mais larga da pirâmide, indica uma taxa de natalidade mais elevada. Professor, por que a taxa de natalidade é mais elevada? Quanto mais alta a pirâmide, maior a expectativa de vida, certo? E quanto mais larga a pirâmide no topo, maior vai ser a expectativa de vida. Se eu tenho essa primeira pirâmide de base larga e ápice estreito, indica que eu tenho um grande número de jovens e um pequeno número de idosos. Se eu tenho um grande número de jovens, é porque a taxa de natalidade é alta. Se eu tenho um pequeno número de idosos, é porque a expectativa de vida é baixa, a população morre cedo. Professor, eu poderia identificar então essa pirâmide aí como uma pirâmide do Brasil há algumas décadas atrás, com certeza. Não sei, essa é uma questão do Enem de 2018, mas eu não consigo fazer a leitura de que ano que seria essa pirâmide. 1980 que está aí, minha vista está um pouco ruim para ter plena certeza, mas eu acho que é 1980. Vamos lá. A pirâmide do meio, você já percebe que a base da pirâmide ela deu uma estreitada, que o corpo da pirâmide já ficou mais gordinho. Isso quer dizer o quê, professor? Que está reduzindo a taxa de natalidade, está aumentando a expectativa de vida da população. 1980. Obrigado, Emiliane. Então, a pirâmide do meio reduziu um pouco a taxa de natalidade, aumentou a expectativa de vida. Isso aí em 2011. Já a previsão para 2040 no Brasil, isso aí se refere ao Brasil. A previsão para 2040 já é uma base mais estreita e uma expectativa de vida muito mais elevada, onde o topo da pirâmide vai ficar muito mais largo. Professor, que consequências que eu tenho sobre esse assunto que pode ser abordado na prova? Raciocina comigo o seguinte, não é só o básico que fala que base larga, alta taxa de natalidade, topo estreito, baixa expectativa de vida. E a terceira pirâmide da direita, a base estreita reduziu a taxa de natalidade e o ápice mais largo aumentou a expectativa de vida. Tá, isso aí é o básico que você tem que saber. Mas pensa comigo o seguinte, e se eu fizer uma relação entre essas pirâmides etárias e a previdência? O que é mesmo previdência? Previdência é aposentadoria, gasto com aposentadoria. Aí eu pergunto a vocês, eu posso afirmar que na terceira pirâmide de 2040, o governo desse país, o Brasil no caso, que é uma pirâmide referente ao Brasil, que neste momento nós teríamos problemas sérios em relação ao pagamento de aposentado? Nós necessitamos ter um número mínimo de pessoas na ativa trabalhando para que venha a pagar a aposentadoria. Se nós temos o maior número de pessoas aposentadas, quem é que vai estar contribuindo para a aposentadoria? Para pagar a remuneração dos aposentados? Acaba gastando mais com idosos. Com certeza gasta mais com idosos. Professor, e quando se fala na Previdência no Brasil, se fala normalmente de rombo. Acontece com frequência. Vou explicar para vocês agora, tirar isso aqui, parar de compartilhar um pouquinho. Raciocina comigo o seguinte, você colocar aqui fica mais confortável para mim. Raciocina comigo o seguinte, tá? Em relação a essa questão. Se eu falo em pirâmide etária, hoje o que o governo federal está fazendo? Ele está aumentando a quantidade de tempo para você aposentar e está aumentando o percentual descontado para contribuir com a Previdência. Professor, por que o governo está fazendo isso? Exatamente por causa dessas pirâmides, dessa previsão de pirâmide. A população está vivendo mais. Se ela está vivendo mais, ela está vivendo com saúde, então ela pode contribuir por mais tempo. Ela pode trabalhar por um período de tempo maior, certo? E se ela está vivendo mais, vai curtir por um período de tempo maior a aposentadoria, então ela tem que contribuir num percentual maior. É a visão do governo. Professor, medidas semelhantes já foram adotadas em países, em países desenvolvidos? Já foi adotada em países desenvolvidos medidas semelhantes, certo? Exatamente para que não quebrasse a previdência dos respectivos países. E no Brasil está caminhando para o mesmo motivo. A diferença que se tem, olha o que faz um país desenvolvido. Ele pega o dinheiro da contribuição previdenciária dos trabalhadores na ativa, investe esse dinheiro em ações para que ele possa render muito mais e ser o suficiente para pagar a aposentadoria crescente dos idosos. No Brasil, isso tentou fazer, só que pegaram o dinheiro para fazer esquema, e jogavam o dinheiro em título podre, ações que não valiam nada, só para desviar o dinheiro depois. Infelizmente.
mas é uma medida adotada por países desenvolvidos. Investir o dinheiro para que ele renda mais e venha ser o suficiente para pagar a aposentadoria. Entenderam? Quando se fala em pirâmide etária, aumento de expectativa de vida, problemas em relação em relação à aposentadoria. Professor, se eu fosse utilizar, desconsidera o texto acima das pirâmides, fala de população brasileira em determinados anos, tá? Se eu fosse levar em consideração a pirâmide 1, 2 e 3, eu poderia afirmar que a primeira pirâmide é típica de país subdesenvolvido, Brasil em 1980, que a segunda pirâmide é típica de país em transição demográfica, que a terceira pirâmide já é mais característica de um país desenvolvido? Com certeza. É característica de país subdesenvolvido, em vias de desenvolvimento, em transição e país desenvolvido. São as características dessas três pirâmides etárias. Eu não estou dizendo que o Brasil em 2040 vai ser um país desenvolvido. Eu estou dizendo que as características da população, da pirâmide etária da população, elas se assemelham às características de pirâmide etária de país desenvolvido hoje. Compreender isso aí? Ok? O grande problema no Brasil é a corrupção, com certeza. Entenderam, meninos, sobre as pirâmides etárias? Assuntos que você tem que estudar. Problemas ambientais e biomas brasileiros. É o que mais cai na prova. Batata isso aí para cair na prova. Certo? Aí, população, migração, urbanização, que foram os assuntos abordados hoje, podem te ajudar bastante a resolver questões também na prova do Enem. Tudo bem? O número de telefone, para você que entrou agora, não está me seguindo ainda, por favor, siga no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos live ao vivo aqui pelo Instagram. Estou só copiando o número aqui para você receber as apostilas gratuitamente. Apostila de Geografia e História de Tocantins para concurso e vestibulares, tá? Coloquei aí novamente o número de contato. Lembrando que toda terça-feira temos aula ao vivo. Não está seguindo ainda? Por favor, siga no Instagram. Toda terça-feira às 22 horas. Das 22 às 23 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Ok? E é claro, desejo muito sucesso para você na prova do Enem neste fim de semana. Desejo muito sucesso para você que também está se preparando para concurso. Vai lá e arrebenta. Espero que possa ter isso e depois, é claro, chama para o churrasco. Vamos finalizar por aqui. Esse tempinho que nós entramos agora foi só para finalizar o problema técnico que tivemos da live anterior. Meninos, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Sucesso na prova. Chega uma hora antes. Leva a caneta preta. Por favor, não falhe. Abraço. Tchau, tchau para vocês, viu? Obrigado por tudo. Obrigado, Emiliane. Sucesso para ti. Amém. Acredite que vai dar certo. Tchau, tchau.